A história começa em um fim de tarde silencioso na casa onde Maria Alice estava passando o dia, cercada por brinquedos, desenhos e aquela inocência que só uma criança de 5 anos consegue carregar mesmo quando o mundo dos adultos está profundamente abalado. Enquanto brincava, ela ouviu alguém comentar baixinho sobre a separação de seus pais, palavras que talvez não fossem destinadas a seus ouvidos, mas que chegaram como pequenas fagulhas que despertaram algo dentro dela. Mesmo tão pequena, Maria Alice sentiu o peso de uma saudade que não sabia expressar, e naquele momento decidiu que precisava fazer algo. Caminhou até a porta, segurando firme seu ursinho favorito, e com a voz suave, mas firme, chamou a atenção da mãe. O que ela disse naquele instante mudaria tudo, porque não era apenas um pedido simples de uma criança, mas um pedido que carregava sentimentos que os adultos tentavam esconder. O que saiu de sua boca foi tão puro, tão inesperado e tão sincero que fez Virginia perder o fôlego por alguns segundos, incapaz de processar tamanha sensibilidade surgindo de alguém tão pequeno. Virginia se abaixou lentamente para ficar na altura da filha, esperando ouvir algo comum da idade dela, talvez um pedido de doce, de desenho ou de colo, mas o que Maria Alice disse atravessou a alma como se tocasse feridas que ainda nem tinham cicatrizado. Com os olhinhos marejados, a menina segurou o rosto da mãe com as duas mãos pequeninas e perguntou, quase sussurrando, se ela poderia ver o pai e a mãe juntos de novo apenas por um dia feliz, como ela mesma chamou. Não era um pedido de reconciliação romântica, pois ela nem compreendia isso, era a sinceridade de uma criança que só queria sentir novamente a sensação de ter seus dois portos seguros no mesmo lugar. A voz suave da menina trazia uma mistura de saudade e esperança que desmontou completamente a mãe, que tentou responder, mas a garganta apertou e as palavras não saíram. Foi nesse instante que Virginia percebeu o quanto a separação, mesmo sendo uma escolha necessária, tinha deixado ecos profundos na filha. E aquele pedido tão pequeno, tão singelo, começou a mexer dentro dela como uma verdade que não podia mais ser ignorada, algo que precisava ser olhado com mais carinho e responsabilidade. Mais tarde, quando Zé Felipe chegou para buscá-la, Maria Alice correu até ele com a mesma intensidade emocional que já havia tocado a mãe horas antes. Abraçou o pai com força, encostou o rosto no peito dele e repetiu palavra por palavra o mesmo pedido que havia feito para Virginia, mas dessa vez com uma doçura ainda maior, como se entendesse que aquele momento precisava ser ainda mais especial. Zé Felipe congelou por alguns segundos, sentindo o coração apertar ao ouvir a filha pedir, com total inocência, que ele e a mãe passassem um dia feliz juntos. O pedido ressoou dentro dele como um chamado, não para voltar ao passado, mas para refletir sobre o presente e sobre a forma como eles estavam conduzindo tudo ao redor daquela criança que só queria sentir segurança, união e amor. Ele levantou a filha no colo, olhou nos olhos dela e percebeu que aquele pedido não era simples, era um reflexo puro das necessidades emocionais que ela ainda não conseguia explicar. E naquele momento, algo nele mudou também, como se uma nova responsabilidade surgisse diante do lugar que só ele poderia ocupar na vida da pequena Maria Alice. Naquele mesmo fim de noite, depois de colocar Maria Alice para dormir, Virginia ficou sentada sozinha na sala, encarando o vazio com um turbilhão de emoções rodopiando dentro do peito. O pedido da filha não saía da mente dela, repetindo-se como um eco suave, porém impossível de ignorar. Era apenas um dia juntos, apenas um momento, mas carregado de um significado que ela não podia subestimar. Virginia começou a lembrar das pequenas coisas. Das risadas que Maria Alice dava quando os dois apareciam juntos, da sensação de família completa que sempre iluminava o olhar da menina. E mesmo que a vida tivesse seguido para caminhos diferentes, e que novos companheiros já ocupassem partes de suas rotinas, aquela necessidade da filha era real demais para ser deixada de lado. Ela respirou fundo, pegou o celular com mãos trêmulas e abriu a conversa com Zé Felipe. Não sabia exatamente o que dizer, nem como propor algo tão delicado, mas sabia que era necessário. Depois de alguns minutos de hesitação, escreveu uma mensagem curta, direta, carregada de honestidade. A gente precisa conversar. É sobre a Maria Alice. E, ao apertar o botão de enviar, sentiu que algo estava prestes a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse exatamente para onde aquilo iria levar. Do outro lado da cidade, Zé Felipe leu a mensagem e ficou parado por alguns segundos, sentindo o mesmo peso emocional que já o acompanhava desde o pedido que Maria Alice havia feito.
O silêncio da casa parecia amplificar cada pensamento que surgia na mente dele, enquanto lembranças antigas se misturavam com responsabilidades do presente. Ele sabia que precisava responder com maturidade, porque agora não se tratava mais de mágoas do passado ou de escolhas pessoais, tratava-se da filha, do bem-estar emocional dela e da forma como ambos poderiam oferecer a melhor estrutura possível, mesmo separados. Depois de alguns minutos refletindo, respondeu com um simples claro: "Podemos conversar amanhã cedo." Não era uma resposta longa, mas carregava uma abertura, uma disposição que ele não demonstrava há muito tempo. Ao fechar o celular, Zé Felipe passou a mão no rosto e deixou escapar um suspiro pesado, percebendo que a conversa que teria no dia seguinte poderia ser crucial. Ele não queria criar falsas esperanças na filha, mas também não queria negligenciar o que ela havia pedido com tanta pureza. E assim, ainda sentindo o coração apertado, ele decidiu que era hora de enfrentar o que viesse, sem fugir, sem enrolar, colocando a filha como prioridade absoluta. Na manhã seguinte, quando finalmente se encontraram, o clima entre os dois era diferente, não havia tensão, não havia discussões, apenas um silêncio carregado de reflexão e preocupação. Sentaram-se um de frente para o outro, e pela primeira vez em muito tempo, conversaram sem pressa, sem interrupções, como dois adultos dispostos a resolver o que fosse necessário pela filha. Virgínia contou exatamente como Maria Alice havia feito o pedido, descrevendo cada gesto, cada expressão, cada palavra, e enquanto ela falava, os olhos de Zé Felipe ficaram marejados. Ele não disse nada de imediato, apenas ouviu, com o peito apertado e a mente girando em todas as direções possíveis. Quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu baixa, rouca, carregada de sinceridade. "Se é isso que ela precisa, então a gente encontra um jeito." A frase não prometia reconciliação, não criava expectativas irreais, mas abria espaço para algo maior, a possibilidade de construir um momento de união para a filha, um acordo emocional que transcendia qualquer conflito antigo. Naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse totalmente, o pedido de uma criança de 5 anos já havia começado a transformar tudo ao redor, não como um retorno ao passado, mas como um novo passo em direção ao equilíbrio emocional que Maria Alice tanto merecia. Com a decisão tomada, os dois começaram a planejar o tal dia feliz que Maria Alice tanto desejava, mas sem anunciar nada à menina ainda, queriam ter certeza de que tudo sairia da forma mais leve possível. Pensaram em lugares neutros, ambientes tranquilos, algo que não despertasse interpretações erradas do público ou desconforto para seus novos companheiros. O mais importante era proporcionar à filha uma memória boa, segura e emocionalmente acolhedora. Virgínia sugeriu um pequeno piquenique no parque que Maria Alice adorava, um lugar onde a menina sempre corria livremente e demonstrava a alegria mais pura. Zé Felipe concordou na hora, não por nostalgia, mas porque sabia que aquele ambiente permitiria que a filha os visse juntos não como um casal, mas como dois pilares dividindo o mesmo espaço com amor e respeito. Ambos sentiram um certo nervosismo ao combinar tudo, como se estivessem entrando em território emocionalmente delicado, cheio de lembranças e de camadas que ainda precisavam ser organizadas dentro deles. No entanto, nenhum dos dois recuou, pelo contrário, quanto mais conversavam, mais percebiam que estavam fazendo o correto. Era como se, em meio à complexidade de suas novas vidas, aquele gesto simples fosse a chave para um novo equilíbrio para todos, especialmente para a pequena que havia desencadeado tudo com um pedido tão inocente. No dia marcado, Maria Alice acordou com uma energia diferente, como se sentisse que algo especial estava prestes a acontecer. Virgínia a vestiu com uma roupinha leve, colocou um lacinho no cabelo e tentou esconder a emoção que pulsava forte no peito. A menina percebia tudo, mesmo sem entender completamente, e repetia várias vezes que queria ver o papai, mas queria ver a mamãe também. Quando finalmente chegaram ao parque, e ela avistou Zé Felipe à distância, algo mágico aconteceu. Maria Alice correu com uma alegria impossível de conter, abraçando o pai com tanta força que Zé precisou fechar os olhos por um instante para segurar a emoção. Logo depois, ela puxou Virgínia pela mão, colocando os dois lado a lado como se estivesse montando uma peça perfeita do seu pequeno mundo. E foi nesse gesto tão simples, mas tão profundo, que ambos perceberam o quanto aquilo significava para ela.
Não era sobre amor romântico, nem sobre passado, era sobre pertencimento, sobre a sensação de que mesmo separados, eles ainda podiam construir momentos que a tornassem emocionalmente segura. A menina ria, saltava, contava histórias sem sentido e segurava as mãos dos dois ao mesmo tempo, como se tivesse acabado de consertar algo que ela nem sabia que estava quebrado. Enquanto caminhavam pelo parque, conversando sobre coisas leves, relembrando situações engraçadas da infância de Maria Alice e observando a felicidade estampada no rosto da filha, Virginia e Zé Felipe começaram a sentir um alívio diferente, como se um peso antigo estivesse se desfazendo aos poucos. Não era nostalgia, e muito menos um desejo de voltar ao que já tinha se transformado, era a percepção madura de que, mesmo separados e seguindo caminhos diferentes, ainda podiam trabalhar juntos em harmonia pelo maior tesouro que os unia. Houve momentos de silêncio confortável, pequenos sorrisos compartilhados e até algumas olhadas discretas que mostravam o quanto aquele dia estava sendo transformador. Em certo instante, Maria Alice se sentou no meio do gramado, segurou as mãos dos dois e disse, com a sinceridade mais pura do mundo, que aquele era o dia feliz que ela pediu. A frase caiu como um abraço silencioso nos dois adultos, que finalmente entenderam a profundidade daquele pedido. Não era sobre mudar o passado, e sim sobre construir um presente em que ela se sentisse amada pelos dois, mesmo que cada um estivesse seguindo uma nova história de vida. E assim, sob a luz suave do fim de tarde, ficou claro que às vezes o coração de uma criança consegue unir caminhos que os adultos já não conseguem enxergar.